Pode Pau com Gustavo da Rocha Lima. Obrigada pela presença, De nada, Gustavo. Kika. Eu, na verdade, quis muito te chamar para esse episódio, Aham. porque você, para mim, é o cara que é o depositário das informações do homem macho alfa Poxa, maduro. quem dera. O Amolador de Facas, o seu primeiro livro, me tocou muito. Queria que você falasse um pouco sobre ele e depois que você se apresentasse também. Tá bom. Começando pelo livro, eu comecei a perceber que essa chegada na maturidade, né, que para mim eu classifico como a partir dos 60, traz medos e desejos, né? A finitude está mais perto. Ao mesmo tempo, como a finitude está mais perto, você quer viver intensamente. E eu comecei a me examinar, me entrevistar e falei, poxa, por que não escrever um livro sobre essas mesmas aflições ou anseios da galera que eu conheço dessa idade? E foi a partir disso, eu juntei histórias minhas com histórias de terceiros, todos com sair do armário, falência, perdas de entes queridos, e cada evento desse trouxe uma reflexão, uma mudança de postura, ou não, né? E aí eu tentei romancear um pouco, são crônica ou contos, né? Em todos eles tem uma dose de ficção, de realidade, que todo mundo fica curioso. Mas aconteceu isso mesmo? É aquele cara? E eu deixo, olha, a ficção é amiga da realidade, né? E foi por aí que a história começou. Bom, e quem é você na fila do pão? Olha, eu sou um cara que teve uma vida um pouco pragmática sob o visto profissional. Meu teste vocacional deu humanas e eu lia muito, muito, muito. Tive vontade de partir para uma profissão, letras, sociologia. Mas naquela época você não tinha incentivo e eu fui pragmático. Falei, vou fazer engenharia. Falei, poxa, e a engenharia eu comecei a achar que não era o caminho. Vi que tinham empresas que ofereciam programas de trainee, que era uma forma de ser treinado em algo sem precisar fazer outra faculdade. E vi que ali tinha a possibilidade de uma ascensão de carreira, um plano de carreira definido. Eu falei, por que não fazer o que eu não gosto, o que eu não gostava tanto, como eu gostei, assim, que eu não fosse a minha paixão, mas que eu conseguisse construir uma vida que, a partir de determinado momento, eu pudesse perseguir esses sonhos. E foi o que aconteceu. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu fui uma empresa que tinha a carreira de trainee a sócio, cheguei a sócio e essa divisão foi vendida, aí consegui capitalizar uma grana. E aí, a partir disso, comecei a sair do mundo corporativo, fazer uma consultoria minha, depois fui fazer uma pós-graduação em formação de escritor, aí comecei a dedicar mais tempo à família que eu não dedicava, porque eu tinha uma operação internacional que eu viajava muito, e comecei realmente a perseguir esses sonhos, que é a literatura, que eu classifico não só a escrita, é o tempo da leitura também, né? Sim. Então, foi mais ou menos por aí. Quem me apresentou a você num primeiro momento, Aham. foi a Marta Medeiros, Sim. a escritora gaúcha, que Sim. disse que fez uma viagem com Sim. você pelo Rio Amazonas, dentro de um barco literário, uma Isso. coisa assim, bem fora da Aham. casinha. E ela falou para mim, é um dos poucos caras que eu conheço que pensa a maturidade masculina. Então, esse viés, a decisão de escrever esse livro com esse tema, veio como? Olha, eu acho que sim, que eu sempre tive uma sensibilidade, eu acho, grande, assim, para entender as pessoas, né? E eu acho que o mundo corporativo não me dava tempo de conhecer as pessoas ou refletir sobre elas. Quando eu saí do mundo corporativo, eu percebi que eu teria tempo para escutar mais, para me escutar, né? Eu nunca deixei de fazer análise, eu fiz análise quase 30 anos, e sempre é um processo de escuta, né? E eu falei, poxa, e esse momento foi um momento muito reflexivo para mim, né? Perdi minha mãe, perdi meu pai, mas ao mesmo tempo eu estava vendo que a vida estava se abrindo de uma forma muito prazerosa. E eu vi amigos que não estavam também vendo a vida dessa forma prazerosa. Eu falei, por que não juntar essas histórias e talvez até mostrar
para essas pessoas que não é a velhice, é a maturidade, né? E essa questão até é interessante. Eu tenho uma conhecida minha que escreveu um livro sobre mulher de 60 e ela fala muito velhice, velhice, velhice. E eu fui procurar no meu livro, eu não uso a palavra velhice, eu uso maturidade. Eu não sei se é uma fuga ou, ao mesmo tempo, uma visão mais otimista desse momento. Então, eu acho que foi a partir de lições aprendidas, de tempo, de querer entregar alguma coisa também das minhas reflexões para quem precisa fazer essa mesma reflexão. Mas eu percebo uma coisa além. Primeiro, eu te acho gato. Te acho um cara que, assim, você passa uma juventude, né? Por um outro lado, você parece ter tido uma potência de uma segunda chance, Sim. como se, de repente, você tivesse uma nova adolescência onde você tivesse refeito os seus desejos ou elencado as suas vontades e as realizado. Então, quando você começou a ouvir para o Amolador de Facas esses homens, esses amigos, não sei se todos eram conhecidos ou não. A maioria. O que você descobriu nessas falas? Porque eu sinto que no livro tem um banzo, tem alguma coisa melancólica que, apesar de você ser um cara reservado, eu sinto que você tem uma explosão de alegria hoje na maturidade, o que é um contrassenso com esse fim. Não, eu acho que ali tem um banzo, talvez, de alguns arrependimentos, né? Eu acho que eu não me dediquei um tempo precioso, igual vejo você na sua relação com a sua mãe, a minha mãe e a meu pai, né? Eu estava muito ligado em fazer essa vida que eu queria chegar naquele momento de independência ou de mais tranquilidade financeira, 3 filhos, 2 casamentos desfeitos. E então ali tem um pouco dessa reflexão de um certo arrependimento em relação aos meus pais, né? Eu me considero assim um ótimo pai, mas me considero um filho não tão bom. Não na adolescência, mas na maturidade, né? E eu não sei porquê, mas assim, acho que você fala muito disso, mas a mulher é muito mais próxima nesse momento da velhice dos pais, suporta mais do que o homem, né? Mas eu sempre digo também que é uma obrigatoriedade, né, desse cuidado feminino com outrem. A gente está sempre servindo, Sim, o que sim. é um lado positivo e outro é uma roubada, né? Mas é uma oportunidade. Eu estou entendendo que é por aí que você está querendo uma dizer. parte, sim. Sim, é esse viés. Tem um pouco essa questão do primeiro conto, né, sobre aquele menino que lia, né? E aí talvez tenha um pouco de arrependimento ou não. Como seria a minha vida se eu tivesse formado em letras, tornado escritor desde A vida cedo? que você queria desde o começo. Valeu a pena? Eu acho que valeu a pena, mas ali tem uma reflexão, né? Porque ele se descobre, ele tinha vergonha, ele lia tanto, que tudo que ele escrevia, ele falou, poxa, se os autores que eu gosto lerem isso que eu estou escrevendo, eles vão achar ruim, né? Então, eu acho que tem uma reflexão ali, como seria a minha vida se eu não tivesse feito essa trajetória pragmática? Eu digo que eu tive uma trajetória pragmática. O tema, eu acho que do Pode-Pau é muito por aí. É muito dessas escolhas e, sobretudo, da mudez masculina que eu vejo que você tanto não tem por ter entregue uma obra acessível a todo mundo, que é o Amolador de Facas, mas, sobretudo, por um discurso seu também quando com os seus pares. Então, por exemplo, a gente se encontra pouco, mas quando a gente se encontra, eu sempre acho que no seu discurso, mesmo sobre o tempo, exemplo, vai fazer sol amanhã ou não, tem sempre alguma coisa que desbanca para uma reflexão da vida. Você sempre foi esse cara que buscou compreender a si no mundo? Eu acho que sim. Eu diria que eu fui tímido durante muito tempo. Isso ajudou, por um lado? Eu brinco que os tímidos são míopes e bons leitores, né? Eu sempre fui um leitor voraz. E eu sempre brinco que eu vivi várias vidas através dos livros que eu li. Se eu não tivesse lido, eu teria vivido uma vida só, né? Então, eu era capaz de virar à noite, minha mãe me acordar para ir para a escola, e eu não conseguia ir porque eu tinha virado à noite lendo um livro.
E, ao mesmo tempo, engraçado, porque eu nunca fui um ótimo aluno no colégio, mas uma cultura gigantesca e literária. Os professores no Santo Inácio falam, não entendo. Ináciano. Ináciano. Não entendo como é que você, com essa bagagem de leitura, tira essas notas ruins. Porque eu era muito dispersivo e curioso. Acho que, assim, se eu fosse me definir numa palavra, uma pessoa extremamente curiosa. Curiosa pela vida, curiosa pelas pessoas, curiosa pela literatura, pelo mundo, adoro viajar. Então, assim, e eu brinco sempre que a pessoa começa a envelhecer quando ela deixa de ter curiosidade pela vida, né? Hoje eu estudo italiano, faço conversação em francês para treinar, falo inglês, espanhol, mas não é por me gabar, é para né, não deixar o alemão chegar e pela curiosidade que eu tenho. O alemão é ousado. Mas pela curiosidade que eu tenho uma curiosidade imensa, assim. Isso é um problema para mim na era da internet, né? Que eu estou lendo um livro, fala de uma cidade chamada Ljubljana, na Eslovênia. Aí você vai para lá. Eu vou lá, vejo como é que é a cidade, aí descubro que é a história da cidade, né? Eu estou lendo sobre Paris, aí eu vejo como é que foi o problema dos judeus, né? Mandados para o campo de concentração, como é que foi isso, por que fizeram aquilo. Então, o mundo da internet me causou uma dispersão maior, que eu não sei se é boa ou ruim, mas pela minha curiosidade infinita. Mas talvez por você ter feito o dever de casa lá atrás não seja ruim, porque você tem uma estabilidade hoje que te permite, vamos dizer, esse navegar. Agora, voltando à mudez masculina. Sim. Que é esse o tema. Você vê entre os seus pares essa não conversa sobre luto, sobre sexo, sobre trabalho? Eu vejo assim, as mulheres sentam entre elas, né? E primeiro que tem uma solidariedade, um companheirismo que eu acho que o homem não tem, né? Assim, então a mulher abre com a outra, olha, eu não estou tendo orgasmo, estou tendo esse problema com meu marido. O homem raramente fala de intimidade para o outro homem. Mas não fala de broxado, o homem maduro, mas mesmo o cara que está mais velho, que já viveu tudo. Olha, assim, fala, mas não é como vocês, entendeu? Vocês são um livro aberto. Por isso que eu até no livro escrevi. Por isso que tem tanta obra literária de mulher falando de intimidade, porque a mulher é um livro aberto. O homem não é um livro aberto. O homem tem dificuldade de admitir para o melhor amigo que broxou, que está com inseguro, tem dificuldade. Melhorou muito, mas é diferente, né? E a outra coisa é a solidariedade feminina. Acho que a gente já conversou sobre isso. O homem separado, por exemplo, sábado à noite para ele é horrível, porque você não vai arranjar um amigo para ir no cinema com você. Talvez um pouco do machismo, de ser visto como gay. Mas vocês têm uma solidariedade. Você dificilmente vê dois homens hétero no cinema 9 da noite, né? Ou um homem sozinho, hétero, também tem medo. E alguns amigos dizem que o pior é o domingo à noite, né? Que também é aquela hora que você não tem uma companhia. Então, a mulher, eu acho que por ela ter essa facilidade e intimidade, ela não se preocupa com isso de falar de si mesma, de ser vista como, né, da forma que for, e ela é muito solidária. Então, o homem, talvez por não ter essa abertura de intimidade, ele tem dificuldade de encontrar essa solidariedade masculina. Eu acho o homem muito pouco solidário. O homem assim, é muito solidário para ir tomar um chopp até 6 da tarde, para ir no Maracanã, para jogar bola. Agora, deixa eu ir. Aquele negócio que a mulher fala, amiga, você não está bem, posso ir na sua casa saber o que está acontecendo com você, amiga? Essa frase não rola no homem. Né? Que pena. É assim, amigo. Bora construir. Não tem, eu estou achando que você está mal. Entendeu? Assim, é exceção. Né? Deixa eu ir conversar com você. Vamos jantar hoje, sábado à noite, né? Que eu brinco sempre que o homem, o heterotop tem dificuldade de sair com um amigo sábado à noite. Né? Agora, e essa bengala que eu digo? O remédio, um vício que pode ser uma espécie de um descontrole, né, em alguma coisa, o excesso de algo. Você vê na maturidade esse homem fazendo uma cagada atrás da outra para supostamente maquiar a realidade? Eu acho que tem. É a bebida? Mas eu acho que quando assim, o homem é engraçado, né? Eu acho que talvez pelo medo da solidão,
quando ele se separa, ele já está pensando em outra mulher para pular para outro casamento. O total do contatinho. Para um casamento ou para uma pegação? Ou você acha que o negócio do homem maduro é ter alguém mais... Não, eu acho que o homem, por saber que ele vai ter menos solidariedade e amparo, ele tem medo da solidão. Então, ele muitas vezes... uma namorada mesmo. Uma namorada, um caso, assim, ele não consegue ficar um tempo sozinho, refletindo. É difícil, mas eu acho que é muito esse pensamento do medo da solidão. Essa é uma impressão minha, tá? Então tem de tudo, né? Tem um homem que, tô liberto daquela prisão, agora... Mas dura um tempinho só. Você acha? Dura um tempo. Depois ele fala, volta para o modus operandi. Ele fala, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Tem muito isso. A enfermeira, é uma loucura. Enfermeira de cama e mesa. E você acha que esse atributo, né, esse homem maduro, ele procura essa mulher que eu chamo nem, que é nem 45, nem 65. Ela não é nem nova, nem velha. Ou ele quer 38 anos, ou ele quer a mulher da idade dele. Não, eu estava refletindo isso até depois de ler seu livro. Acho que tem de tudo, né? Assim, eu acho que tem de tudo. Dificilmente um homem de 66 anos de idade vai procurar uma mulher de 65, 66 anos de idade, né? 10 anos é a régua mais nova. É mais ou menos a régua, acho que é da maioria. Né? Sim. Eu até me incluo nisso. Sempre é 10 anos. Minha namorada tem 54. Sim. Né? Mas eu não conseguiria ter um relacionamento com uma mulher de 30 e poucos, né? Até 40. Assim. Eu preciso... Por não ter o que conversar? Acho que por não ter o que conversar. Acho que não ter o que trocar, né? Quer dizer, como é que eu vou falar de... Olha que gracinha meu neto para uma mulher de 30 e poucos anos de idade, né? Assim, entendi. É muito difícil, né? Faz sentido. Voltando para a coisa da bengala, né? Você percebeu pós-pandemia uma saúde mental desse homem maduro muito piorada ou não? Não consigo, assim... Eu acho que causou um pouco, talvez, de medo daquela pergunta, olha, pode vir outra dessa e eu morrer. Estou aproveitando a vida como eu deveria aproveitar? Talvez eu acho que isso pode ter acontecido não só com o homem, Foi ao contrário, uma injeção de energia para bora correr e bora viver? Talvez. Isso talvez tenha proporcionado separações, decisões de sair do trabalho. O que estava enrolando foi finalizado. Talvez. Acho que o caminho foi mais esse, entendeu? Agora eu queria falar um pouco sobre a despedida do sobrenome profissional. Uhum. Esse cara que se aposentou mal ou, de repente, nem conseguiu criar uma carreira, ainda procura viver no malabarismo financeiro, não tem trabalho em mente, vive na aba dos filhos. O que você vê por aí? Olha, isso é incrível, né? Eu vejo pessoas que foram executivos de grandes organizações e que viveram como não tivesse amanhã. E hoje são casados com a mulher porque ela é dona do apartamento, né? E ele gastou tudo que ele tinha e viveu intensamente. Eu acho que tem vários casos desse, né? Mas se arrependem ou não? Que bom que eu vivi tudo aquilo e agora... Eu acho que quando tem que partir para o Uber, quando tem que partir para algumas coisas assim, ele se arrepende. Eu acho que ele se arrepende. Você diz Uber, ele ser motorista de Uber? Sim, conheço vários. Entendeu? Eu acho que ele se arrepende, sim. Eu acho que se arrepende. Eu acho que eles tiveram uma decisão naquele momento, tomaram a decisão que achava mais apropriado, viveram intensamente, mas quando vai chegando nesse momento, essa reflexão vem. E você acha que a reflexão vai além? Esse cara fala sobre luto, o próprio luto, fala sobre testamento vital, fala sobre contrato de namoro, ele meio que organiza o cotidiano dele para esse finito, eu estou dizendo em termos civis, ou esse papo nunca chega e aí o problema é que fique para o outro. Se eu empacotar, foda-se, alguém resolve. Não, eu acho que assim, eu acho que a mulher é mais cuidadosa, mas eu acho que o homem se prepara para isso um pouco. Quando ele começa, principalmente quando ele começa a ter algumas
doenças potenciais de degeneração. Aí ele se prepara, né? O primeiro susto, né, da primeira, sei lá, eu tenho um glaucoma, mas eu não acho que eu controlo meu glaucoma. E talvez uma doença desse tipo, muitas pessoas provocam uma reflexão e uma preparação. Eu acho que é provocada por aquelas primeiras doenças, né? Câncer de próstata, que é muito comum nessa idade, e aí as pessoas, por esse susto, elas se preparam, mas pelo susto das doenças, eu diria. E você vê esse homem se prevenindo ou ele só age depois que aparece uma doença? Eu estou falando, por exemplo, essas doenças cognitivas, algumas pessoas fazendo o treinamento da memória, outras vacinas novas como herpes zoster e pneumonia, pessoas fazendo até tratamentos que são pró-longevidade, como troca de sangue, injeção de algumas substâncias no próprio corpo para durar mais. Você vê essa coisa Eu acho que no cognitivo, não vejo muita gente preocupado com uma coisa que é bastante séria, mas as outras áreas que você comentou, né, de troca de sangue, de tratamentos de longevidade, sim. No cognitivo ainda não percebo muito claramente essa preocupação que eu estou começando a me preocupar, né? E visualmente você sente que esse homem está correndo atrás de uma intervenção cirúrgica, tipo uma plástica, ele já faz o seu botox, ele melhora o dente, porque eu sempre penso nesse homem ogro, esse macho, vamos dizer, mais tradicional, como um cara que faz o básico. Você acha que já há um plus? Eu acho que o homem que está no mercado faz, que está fortemente no mercado, ele corre atrás de tudo, né? Tudo. Eu acho que tem um relaxamento do homem que está estabilizado numa relação de não fazer tanto. Entendi. Né? Ele faz, talvez, muito exercício físico, ele cuida, talvez, das roupas, mas, assim, a maioria que eu acho que se preocupa muito com isso, ou está com mulher muito mais nova, eu não estou condenando, não, tá? Ou está no mercado, né? E essa coisa do pau, que eu falo muito, que é a história, né? Aqui no Crônicas de uma Carioca Grisalha tem o poder do pau mole. Aqui eu falo muito que essa mulher madura não está muito mais interessada no carro, na casinha. E esse homem maduro ainda tem muito a história da ereção e da penetração. Você percebe nessa conversa entre homens e mulheres, tudo bem, mais homens, ainda essa necessidade do mesmo repertório, ou ele já é criativo entre, por exemplo, dedos e línguas, entre coisas diferentes? Eu acho que tem uma coisa boa que a maturidade traz, é você ter uma calma maior no sexo, né? Sim. Isso ajuda, né? Você está penalizado, talvez, por tua libido não estar tão forte, mas, ao mesmo tempo, você já cumpriu muito, né? Você já transou muito, já gozou muito. Então, você tem essa calma. Tanto que tem mulheres mais novas que gostam do homem maduro porque ele é um pouco mais calmo, assim. Então, não vejo... Acho que muito homem que está loucamente, assim, querendo conquistar mulher, pode ser, mas, assim, eu acho que o homem maduro, ele tem procurado, assim, meus amigos, ter uma visão mais holística da relação sexual. A gente que veio de um tempo onde o assédio parecia normatizado e hoje não é não, de uma potência incrível, você percebe um cuidado desse homem maduro na conquista? Eu acho que, principalmente quem tem filha ou mulher e vê, né, a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Eu acho que ajuda muito quando você tem uma filha ou mulher a entender essas coisas, né? Porque ela comenta várias coisas com você e você quer protegê-la e fala, poxa, eu não posso reproduzir, né, essa postura que ela sofre nas minhas relações, né? Sim. Então, eu acho que, assim, a filha mulher ajuda muito o homem a saber lidar com esse assunto. Que bom. Eu E acho conversa também, sim, né? sim.
E pornografia? Você sente que esse homem maduro ainda é cercado no Zap, nas falas, nas rodinhas, no Flamengo? Nem sei se é Flamengo, mas enfim. Ainda a putaria, o nude, o explícito está na pauta do dia de vocês? Todo homem tem algum grupo que troca foto pornográfica. Até com mais de 60? Sempre? Isso segue? Com certeza. Isso certeza. segue. É impossível não ter um homem que não tem um Engraçado, grupo isso que não tem troca. Na gente, não tem na nossa vida. Não. Por mais você receber um brinco, né? Que recebeu um pau duro 3 da tarde, um nude, brigada. Dá vontade de rir. Então, é uma outra relação. Mas é assim como se fosse... Vamos trocar de falar de futebol, vamos falar... É como se fosse um assunto para manter o contato com os amigos, entendeu? Olha só, pô, olha essa aqui, aquela famosa, não sei o que mais. Se o homem falar que não tem um grupo que troca foto de mulher pelada, tá mentindo. No seu livro, O Amolador de Facas, eu sempre percebo também essa reflexão do homem com relação à potência sexual, como se, de repente, esse fosse o caminho mais rápido para a depressão. Então, você percebe que o Viagra, a prótese peniana, a bombinha, ou sei lá mais o quê, porque eu também não tenho esse repertório, é uma coisa cotidiana nessas conversas e na vida do homem maduro? Eu acho que existe, a medicina evoluiu e as pessoas têm essa bengala disponível, né? E vai usar quando precisar. E vai usar. Em algum momento vai usar quando precisar. Entendi. Voltando ao humor e à relação com essas mulheres, você sente que no seu caso, por exemplo, um cara mega culto, leu pra caramba, está ainda nesse processo de curiosidade, né? Como você fala, é um homem curioso. Você acha que o papo é uma... Eu sempre lembro da história do Antônio Maria, né? Por favor. Antônio Maria, né, um cara de mais de 100 quilos, Danusa Leão, casada com Samuel Weiner, um homem de olhos claros, bonito, e ele vai lá com 1 hora de papo e conquista, né? Assim, com certeza, né? Eu tenho até uma brincadeira, né? Que você tem mais de 60. Se você, uma mulher jovem, num bar, olha e sorri de forma lasciva para você, é puta. Agora, se você sentar com ela e conversar 2 horas e ela a partir daí, é totalmente possível. Amei. Mas assim... Entendi. É tipo um... um cara, cabelo branco, né? Assim, mais velho, a gente se torna um pouco invisível, né? Assim, lógico que Vocês também? Totalmente. Assim, na juventude, sentava no bar, eu tinha vários olhares, você também tinha. Sim. Né? Agora, você não tem mais. Né? Então, assim, se uma mulher bonita, jovem, olha para um homem de mais de 60 anos, com um olhar lascivo, faz um dedinho assim, vem cá, não sei o quê, pode ter certeza que é profissional. Né? Agora, se você sentar com ela... Né? Com essa mesma mulher? Pode ser. Sim. Sim. Tô falando assim, tira a puta. Sim. É uma mulher bonita, jovem. Sentar com ela e conversar 2 horas, pode ser que você conquiste ela e leve ela para a cama, sim. Né? O papo transforma a pessoa. Você sabe, voltando ao Antônio Maria, quando eu li o livro da Danusa, e falando dela, e que ela diz, né, sobre o caso, e era essa figura, né, nada tesuda. E aí perguntam para ela por que esse coup de foudre, né? Por que essa coisa? Ela escreve, porque ele sabia ouvir. Sim. Então, essa calma, esse depositário das ideias, essa reflexão sobre o que ela falava, esse olhar atento. Mas, Kika, a maturidade, assim, por isso que eu acho importante você diminuir o teu ritmo de trabalho, assim, porque você tem mais tempo para ouvir as pessoas. Você torna mais interessante para várias pessoas. Eu acho que eu converso mais com o atendente do Bibi quando eu tomo um açaí, com o meu porteiro, com a minha namorada, com o cara o livreiro da livraria. Eu ouço mais e tenho mais tempo. Né? E aí acho que eu me torno uma pessoa mais atraente
não só do ponto de vista homem para mulher, mas como pessoa mesmo, porque Sim. eu tenho mais tempo para ouvir. Agora, o homem, quando eu tocava uma operação latino-americana, viajava para o exterior praticamente toda semana. Eu não tinha tempo de ouvir, saber do meu porteiro o que está acontecendo com o filho dele, né, ou conversar. E à medida que você começa a escutar mais e trocar, você se torna uma pessoa mais legal e mais atraente para as pessoas. E aí, atraente como amigo, como chefe e como homem, né? Porque você escuta mais, mas você dedica mais tempo. O tempo, esse é o legal dessa fase da maturidade, você Sim. ter mais tempo para escutar as pessoas. Bonito isso. Eu queria falar do Gustavo avô. Uhum. Você fala muito da relação Aham. com os netos. O que mudou dessa relação? Você com seus pais, você com seus filhos e agora com os netos. Olha, Quantos netos? tenho 2. Tá. Eu acho o seguinte, primeiro eu brinco que eu tive uma escola de avô fantástica. Eu tive um avô materno que era uma coisa assim. Ele contava história, consertava meus brinquedos, me deu o primeiro nó da gravata, datilografava Você para lembra de mim, tudo isso? tudo. Ele era fantástico. E a gente morava na Rainha Elizabeth, eu morava mais para Blanche de Carvalho e na Canning. E tinha extensão. E eu adorava quando ligava e chamava Claro, o nome dele era Claro. Extensão do Telefone, telefone. né? Aí, isto é uma, por favor, doutor Claro, isto é uma extensão, por favor, ligar novamente. Assim, eu adorava fazer isso. Ele era um cara muito bacana. Então, eu tive uma escola de avô, ele fazia uma coisa muito legal. Ele, quando contava uma história de João e Maria, ele me colocava. Todas as histórias eu entrava dentro das histórias. Eu faço isso com meus netos também. João Maria, aí encontrou o Gustavo na rua. Onde que eu joguei o feijão? Aí o Gustavo explicou, não sei o quê. E aí, uma diferença é que eu tenho uma energia, uma jovialidade que meus avós nessa idade não tinham. Sim. Então, eu corro, jogo bola ainda, faço muita coisa, brinco de pique-esconde. Então, tem uma relação também, eu acho, mais energética, geracional disso, né? E eu não sei, eu brinco que neto é filho com açúcar, né? É um negócio espetacular. É filho com açúcar. É assim, é uma relação difícil de explicar, né? Muito bom. Quando a gente se conheceu melhor, você me falava do ciclismo na sua vida e de dois lados. Um que era um lugar legal para conhecer pessoas e mulheres. Sim, claro. E, por um outro lado, era o desbunde da natureza do Rio de Janeiro. Né? Você continua pedalando e acha que é o Tinder ao ar livre? Olha, por coincidência, minha namorada é do meu grupo de ciclismo. Conheceu lá? Conheci lá. Mas eu tô lá, sei lá, nesse grupo há uns 7 anos e primeira vez que eu tive um relacionamento com uma mulher do grupo. Eu acho que para mim foi muita questão de ter a possibilidade de conversar com pessoas. Eu tinha uma operação que eu tinha 200 pessoas trabalhando comigo, encontrava jovens toda hora. Depois, quando eu cortei isso, passei a escrever, passei a trabalhar mais sozinho, não encontrava pessoas durante o dia. Então, a gente brinca que a gente pedala para subir a montanha para descer, que o descer é gostoso, e para a resenha depois, né? Então, ali tem uma convivência muito legal de pessoas. É de semanal, diária, mensal? É o quê? Eu pedalo umas 4 vezes por semana, mais ou menos. Gente, intenso. E ali eu tenho amigos que a gente sai junto, a gente viaja junto, já fizemos vários. Amigos que você conheceu lá? Sim. Nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Cada ano, a gente vai para um lugar na Europa, pedalar, no Brasil, em outros lugares, e formou um grupo de amigos. E eu brinco sempre, né, até... eu tinha uma analista que falava, quando eu estava assim, estou separado, estou sozinho. Por que você não entra nesses grupos de ciclismo legais? Foi ridículo, aqueles caras vestidos aquelas roupas apertadas. Eu nunca vou entrar nesses grupos, né? Parece velho brincando de jovem. E hoje eu me pego totalmente integrado nesse grupo. Entendo que a roupa apertada é para não provocar atrito, não sei o quê. E foi muito bom para mim, porque assim, eu diria, eu moro a 15 minutos da montanha, então 15 minutos eu estou na Floresta de Tijuca, é natureza, é gente, é exercício físico e é resenha depois, que é maravilhosa. Que bom, adorei. Queria falar um pouco sobre uma possível sequência
do Amolador de Facas, um segundo livro sobre a maturidade, ou alguma reflexão sobre homens e mulheres 60 a mais? Você pensa Eu tenho nisso? pensado nisso. Eu tinha partido para uma ideia de um romance que eu estou meio abandonando, que eu não achei o caminho dele, mas aí eu pensei, até depois que a gente começou a conversar, eu pensei que dali pode ter. Eu gosto muito do livro Fim, né, que deu uma minissérie. Amei a E minissérie. aquele também do Chico Buarque, eu esqueci o nome, que ele fala também de um cara. Estorvo? Não, Não, ele não é é dele. Leite Derramado, se não me Leite engano. Derramado. Então, assim, apesar de achar que já está meio repetitivo, talvez, né, mas eu vejo essa história, assim, eu acho que eu tenho um potencial grande por essa leitura, por essa vivência, de escrever algo que não seja uma autoficção, mas que parta um pouco disso, né? Então, eu comecei a pensar nisso tem um mês, mais ou menos, algum caminho, mas não achei o caminho ainda não. Tá? E você acha que ter feito um curso como chama? Oficina literária, o fato de você ter se embrenhado, assim, mergulhou Sim. mesmo nesse universo, te trouxe muitas conquistas e ganhos? Então, por exemplo, vou fazer uma reflexão rápida. Quando eu escrevi 2 livros e comecei a frequentar a feira literária, Flip, Flit, Bienal, amei. Achei assim, me encontrei naquele negócio. Assim, com você aconteceu a mesma coisa? Não, para mim mais do que para você, né? Você era assessora de imprensa, jornalista, você escrevia textos jornalísticos, sim. não criativos, o tempo Sim, todo, o né? tempo Eu todo. escrevia livros técnicos, textos técnicos. Então, para mim foi super importante, né? Assim, várias coisas eu precisei aprender e eu acho que vale muito a pena. Eu quero fazer, eu nunca fiz. Vale muito a porque pena. eu também tenho vontade de escrever um romance e acho que me faltam, sim, recursos mesmo. Não, o de romance é pensamento. outra pegada, né? Porque você tem que ter o conflito, você tem que ter os personagens, histórias paralelas. É muito mais difícil do que um livro de contos e crônicas. Muito mais. Com certeza. Você tem que fazer com que o cara queira virar a página seguinte, não porque tem um novo conto, mas que aquela história te anima a correr para frente, né? Então é difícil. Mas vários cursos te dão essa técnica do romance, né? Como criar o conflito, definir tempo, espaço, personagem. Eu acho que se aprende sim. Lógico que a criatividade ajuda muito, mas acho que vale muito a pena. Muito. Tomara que você siga, porque eu adoro sushi. Estou precisando. Você é um cara reservado. Uhum. Eu não vejo você em 10 mil lugares e vejo que o Instagram, né, que é o novo cena social, você também não é super ativo assim. Mas eu queria que você deixasse como é que o povo te encontra. Não sei se no seu arroba. No Instagram é Gus Lima 57, mas ele não é eu criei um profissional uma época, depois desisti. Mas eu não tenho nada profissional. O livro é Amolador de Facas, você acha ele no Amazon Kindles Sim. e da vida, ele vai físico, tudo ainda você consegue comprar. E eu tenho outros livros, quer dizer, eu fiz um livro muito bacana que chama A Vista do Rio, que é um livro que eu fiz junto com a Luísa Musnick, que é uma tremenda poetisa, e foi legal porque ela é de uma geração muito mais nova, que a gente pegou personagens da Vista Chinesa, fizemos crônicas sobre esses personagens que orbitam ali em torno da Vista, desde o matemático do IMPA até um padre que subia de bicicleta, que era daquela igreja ali da Gávea, e contratamos uma pesquisa histórica maravilhosa sobre aquela época, né? Então, esse é um livro esgotado, só se acha em sebos virtuais ou físicos. Eu participei de uma coletânea de contos infantis na pandemia maravilhosa, que eu acho que o meu conto é muito gostoso, que chama Conto em Casa, que várias pessoas, cada um pegou uma questão para a criança, o efeito que aquela pandemia tinha, né? E foi muito legal. Tem autores até bem conhecidos nesse Conto em Casa. E participei de uma primeira coletânea na formatura do curso, que chama Despedaços, que está a Luísa Musnick, tá a Fabi, que hoje é uma pessoa muito forte no meio musical, até na época a Lena Duncan e a Zélia Duncan fizeram curso com a gente. Tem várias pessoas que viraram donas de editora
ou escritores. Então, assim, eu preciso ter eu quero escrever um romance, mas ainda não achei o caminho do romance. Vai ser a maturidade. Eu não tenho pressa nenhuma, assim, muito bom nenhuma. Assim. Esse ano, por exemplo, eu falei, esse ano eu vou dedicar a estudar italiano, a estudar francês novamente, ler mais. E é por aí, é sem pressa. E, Gustavo, para terminar, um conselho para o homem maduro. Eu acho que seja curioso e escute. Eu acho que são... Até você tinha falado, né, aquele briefing que a gente discutiu, né, na minha lápide, né? Isso, parafraseando o Porchat, o que você colocaria? Eu pensei assim, já? Agora que está ficando bom? Porque, assim, eu acho que com a idade você começa... Assim, eu acho que o peso da degeneração física da doença ela é menor do que o que você descobre né, da vida da borboleta. Acho que a borboleta vive 2 dias, né? Fazer um brinco disso. Maravilhamento do tempo. Então, acho que acordar todo dia e pensar o que eu posso fazer hoje para que um dia tenha o valor de uma vida. Pode ser desde ligar para uma pessoa, comprar um picolé que você goste, sei lá o quê. Inúmeras opções. É isso, minha vida. Muito obrigada, Gustavo. Adorei.